colega médico, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso programa VXR. Hoje a gente vai falar de um tema que parece que é óbvio, mas não é para a maior parte dos médicos e já foi também assim para mim, tá bom? Então, se você é médico e quer saber mais, sobre pontos que você está errando e você não está enxergando, que a gente chama de ponto cego, nessa live de hoje a gente vai falar sobre isso. Pare de errar no óbvio e eu vou mostrar o que é isso. Pare de errar nisso. No óbvio. Só fixar o tema aqui. Médico. Pare de errar no óbvio. Perfeito? Então esse é o tema de hoje. A gente vai abordar alguns pontos importantes aqui que eu tenho percebido que muitos médicos erram e não têm essa percepção, tá bom? Quantos de nós, ou em alguma fase da nossa carreira profissional, ou até hoje na carreira profissional para alguns médicos, fala assim: eu tô na correria. Vida de médico é vida de correria. Médico não tem final de semana. Não, médico não dá para almoçar em casa. Médico não toma café com os filhos. Médico não leva filho para a escola. Então, esse é um conceito que foi construído ao longo de muitos anos e fez muitos médicos acharem que isso é normal. Normalizar algo que não é para ser normalizado. Por que médico não pode almoçar em casa? Por que médico sempre vai ter que chegar tarde em casa? Por que vida de médico é assim? Eu via sempre as pessoas falarem, eu tenho alguns tios médicos, e sempre eu via essa história. Não, médico final de semana, não, é porque seu tio é médico e final de semana ele está de sobreaviso. Eu ia almoçar na casa de um tio meu que é médico e é meu padrinho, inclusive. E eu lembro de, assim, em Natal, ele chegar tarde, no dia do Natal. E as pessoas falavam assim, não, é porque ele estava operando. Porque vida de médico é assim mesmo. Então, ou seja, por que vida de médico é assim? E hoje eu vou te mostrar por que é assim e por que não deve ser assim. Perfeito? E como fazer para não ser assim. Por quê? Porque eu mudei o percurso, estruturei a minha carreira para conseguir viver essa vida diferente que todo mundo fala que vida de médico é assim. E não é assim. E não tem que ser assim. Perfeito? O primeiro ponto que a gente precisa entender é que todos nós criamos uma cultura, na nossa construção profissional de quê? De que todas as vezes que a gente passa pela nossa formação, seja na graduação como médico, seja na pós-graduação, para quem fez pós-graduação, ou para quem fez residência, ou para quem fez uma capacitação técnica após concluída a residência, que a gente deposita toda a nossa energia no técnico. Toda a nossa energia no técnico. E eu fui assim, por alguma parte da minha vida. Eu acreditava que quanto mais habilidade técnica eu tivesse, mais sucesso eu teria. E a conversa não é exatamente por aí. E para fazer uma analogia bem top aqui para vocês, imagine que você vai fazer um bolo e você quer fazer um bolo muito saboroso, muito gostoso. Tem como você fazer um bolo saboroso com um único ingrediente? Não tem. E assim, não existe essa possibilidade. Então, ou seja, se para construir algo que seja de sucesso, estou dando exemplo do bolo aqui, a gente precisa de vários ingredientes, porque eu, como médico, acho que o meu sucesso ele está pautado apenas na habilidade técnica. E esse é o maior erro que o médico comete. Por isso que pare de errar no óbvio. Porque isso parece ser óbvio para todas as outras pessoas. Mas para a maior parte dos médicos, não. Ele acha que o que garante o sucesso dele é quanto mais ele investir em capacitação técnica. Não, não é. E ao mesmo tempo eu não estou excluindo a ideia de que você não deve investir em capacitação técnica. Mas pega a história do bolo. Você não consegue fazer um bolo saboroso se você apenas tiver um ingrediente. Então não existe a capacidade de nenhum ser humano hoje conseguir construir um bolo com um único ingrediente. Então não dá para me construir um bolo com um ingrediente. Provavelmente esse bolo vai ser ruim, esse bolo vai solar, esse bolo vai ficar um bolo sem gosto. Por quê? Porque não dá para fazer um bolo só com um ingrediente. Assim como não dá para fazer uma carreira de sucesso só com uma ferramenta, que é a ferramenta técnica. Então, se eu tiver a consciência disso, eu vou dar o primeiro passo para sair desse ciclo de que vida de médico é assim,
que médico não almoça em casa, que médico não toma café em casa, que médico sempre chega mais tarde, que médico não vê o filho ir para a escola, que o médico não vê o filho chegar, que o filho de médico ele tem que se acostumar que o pai dele dificilmente vai fazer as refeições em casa, que finais de semana o pai vai estar de sobreaviso e isso é normal. Não, não é normal. Isso é o que você normalizou, mas isso não é normal. Porque infelizmente você quer fazer uma carreira de sucesso com um único ingrediente que é a capacidade técnica. E isso não vai te garantir sucesso. E é por isso que se construiu essa ideia, que vida de médico é desse jeito. Que médico não tem hora para sair, não tem hora para chegar. Principalmente quem é cirurgião, que vida de cirurgião é assim. Não, vida de cirurgião não é para ser assim. Porque o primeiro erro que você comete é achar que sucesso está atrelado unicamente à tua capacidade técnica, e não é. Ponto. Então agora a gente começa a entender o primeiro erro. Eu tenho que começar agora a abrir minha mente para que eu preciso investir em outras ferramentas para construir uma carreira de sucesso. Assim como para fazer um bolo gostoso, eu preciso investir em mais ingredientes. Então esse é o primeiro ponto. Então não dá para construir uma carreira de sucesso com apenas habilidade técnica. Ponto. Acabou. Segunda coisa, eu tenho que abrir a minha mente para entender outro ponto. Eu já entendi que não se faz um bolo com ingrediente e eu já entendi que não se faz uma carreira médica de sucesso apenas com habilidade técnica. Ponto. O segundo erro que eu preciso aprender para não errar e ficar achando que vida de médico é vida assim, que médico não pode almoçar em casa, que médico não tem o direito de levar o filho na escola, que o filho de médico ele tem que ser aquela criança que fica apenas com a babá ou com as funcionárias de casa, e que médico, para superar isso, ele faz o que? Ele enche o filho dele de presente, e normalmente filho de médico não prospera na maior parte das vezes, pela minha experiência que eu tenho, tá certo? E é assim. Por quê? Porque você precisa de tempo e dedicação. Então, ou seja, se para criar o meu filho eu preciso de tempo e dedicação, eu preciso ter o quê? Estratégia para construir uma carreira estruturada. Ponto. Aí a gente entra no segundo ponto. Eu já sei que eu não consigo fazer um bolo com um ingrediente. Eu preciso de mais ingredientes. Então eu já sei que para construir uma carreira de sucesso eu preciso de novos ingredientes. Quais são os ingredientes? Eu tenho que ter ingrediente para fazer as pessoas me conhecerem, ou seja, eu preciso investir em marketing. Eu preciso ter ingrediente para estruturar a embalagem do meu serviço, porque as pessoas não compram o teu serviço pela tua técnica. Deixa eu te desconstruir logo esse erro que você também está cometendo. Você está achando que se você falar de técnica na internet as pessoas vão comprar. Não. As pessoas não compram o teu produto pelo produto. Ele compra pela embalagem do produto. Quantas pessoas desejam ir para Maldivas? Quando você deseja ir viajar para as Maldivas, você viaja porque você já foi lá ou porque você está vendo o que tem lá, a embalagem que tem lá? Porque ninguém nunca viu um vídeo mostrando as Ilhas Maldivas chovendo. E chove lá, chove. E quando chove o mar não fica azul. Mas a embalagem que se vende é que lá é sempre o mar azul. Porque você compra pela embalagem. Você compra pelo sonho que é construído em cima do que você vê. Então eu preciso ver para sonhar. Aí é o segundo erro. Como você acha que é só habilidade técnica porque você só investe na técnica, você acha que se você for para a internet só mostrar o técnico vai vender, e não vai vender. Se você está numa vitrine de supermercado e você vai lá, tem esse copo de água e tem um copo de água americano. Qual copo você acha que é melhor? Esse aqui, que foi feito sob medida pela Tânia Bulhões, tá aqui embaixo a marquinha dela. Um copo que você olha e vê que você não acha esse copo em qualquer lugar, ou um copo que você vê em qualquer lugar? Quando você vai para a internet falar só de técnica, é a mesma coisa que o paciente olha. Ele vê você como mais um vascular, como mais um dermato, como mais um, porque o que vende é a embalagem. Então você vai aprender a segunda coisa para parar de errar. Você não deve ir para a internet de qualquer jeito, apenas achando que o técnico. Por quê? Porque esse é um erro base. Se você cria na tua cabeça que só o técnico é o suficiente para o teu sucesso, você acha que falar do técnico na internet é o suficiente para ter sucesso. E aí você começa a errar, mais uma vez. Ah, Rafael, mas eu não sei como é que faz isso. Aí a gente volta pro bolo. Se eu tiver os ingredientes pro bolo, eu tenho uma certeza de que esse bolo vai ficar bom? Não. Porque existem outras variáveis além do ingrediente. Primeiro, qual é a qualidade do ingrediente? Quanto mais caro o ingrediente, melhor a qualidade.
Porque o que é bom é mais caro. Não existe coisa boa barata. Aí você quer fazer um bolo bom e você quer usar um ingrediente barato. Vai acontecer o quê? Não vai ter resultado. O bolo vai ficar ruim. A chance de solar é muito maior. Então, ou seja, eu não tenho que ficar procurando capacitação técnica mais barata. Eu tenho que tirar essa ideia, né, de que o médico fala assim, não, investir na parte técnica eu invisto. Tempo e dinheiro. Mas para investir nas outras ingredientes, não, eu tenho que fazer uma coisa mais barata. Eu quero uma coisinha assim que não me dê muito trabalho e que também eu não gaste muito. Não, não existe. Para você fazer um bom bolo, minha mãe tá aí, minha mãe ama fazer bolo. Tem que ter mais de um ingrediente. Você tem que comprar bons ingredientes e o mais importante de tudo, você tem que saber, colocar o ingrediente na ordem certa, na forma certa, bater do jeito certo. Você tem que saber o tempo certo do forno, a temperatura desse forno, quanto tempo eu devo deixar esse forno. Se eu ficar abrindo o forno toda hora, vai solar o bolo. A mesma coisa. Aí traz para você. Você até então pensava que era só técnica, aí depois você vai e descobre que tem que fazer marketing. Mas aí você não quer gastar dinheiro, você quer pegar um curso de R$99 para fazer um curso de R$99 achando que vai explodir com isso. Não vai. Segundo, você quer começar a colocar o ingrediente, fazer os conteúdos e você quer ficar abrindo toda hora. Vai acontecer o quê? Vai solar. Sabe o que é solar? É você desistir. Você faz um vídeo hoje e não dá resultado, faz um vídeo amanhã e não dá resultado. Aí daqui a 2 meses você fala assim, porra, esse negócio de internet não dá certo não, vou parar. Por quê? Porque você não tem paciência. O bolo não vai ficar pronto só porque você comprou os melhores ingredientes, porque você estruturou. Se você não tiver paciência de esperar o tempo certo para aquele bolo ficar pronto, ele vai solar se você ficar abrindo toda hora. Então, o terceiro erro, você precisa entender que o sucesso não acontece da noite para o dia. O sucesso, eu preciso entender quais são as ferramentas para o sucesso. Porque se eu vou te dar um exemplo, eu sou cirurgião, eu opero, tá certo? O que me faz ter a expertise cirúrgica que eu tenho hoje para o tratamento de varizes não foi só os cursos que eu fiz tecnicamente, não foi só o marketing, foi a quantidade de procedimentos que eu fiz. Só que se eu não tivesse a quantidade de procedimentos que eu tenho na minha bagagem, eu não teria a segurança que eu tenho hoje. Só que para ter essa quantidade de procedimentos que eu tenho hoje no meu currículo, eu precisei ter muito trabalho para construir uma internet que solidifique o número de pessoas que me veem todos os dias. Eu precisei estruturar o meu atendimento para que esse paciente, quando ligue para lá, minha secretária esteja bem treinada. Eu precisei investir em gestão de atendimento para que a minha clínica ela siga numa organização que as coisas fluam como fluem hoje. E a quarta coisa, eu precisei de tempo de maturação. Todos os dias, a paciente que eu fiz o procedimento ontem, essa paciente me segue há 3 anos. Foram 3 anos para ela tomar a decisão. Então, ou seja, eu tenho que respeitar o tempo de maturação. Rafael, mas eu não tenho mais tempo. Pois é, quanto mais você posterga a sua decisão, mais difícil fica para você. Então, para de errar nisso. Para de errar que achar que o técnico é o suficiente. Para de errar que você investir em treinamentos que não vão te dar a fundamentação que você precisa, vai te dar resultado. Para de achar que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Para de achar que é só comprar o curso que o curso vai te dar resultado. Não vai dar resultado. Você tem que arregaçar a mão. Não adianta eu ter os ingredientes. Não adianta eu ter os melhores ingredientes. Não adianta eu fazer o bolo e colocar no forno ruim. Não adianta eu colocar o bolo e não ter paciência de respeitar o tempo necessário para esse bolo ficar pronto. Então esses são alguns erros. Só que quando você entende isso e respeita isso, você tem a liberdade de ter uma vida digna e desconstruir essa ideia de que médico não toma café em casa, de que médico não almoça em casa, de que médico não pode levar e nem buscar o filho em casa, que filho de médico normalmente não vai ter o pai no final de semana, que filho de médico normalmente não vai ver o pai em casa, porque o pai sai cedo e volta tarde. Aí você começa a entender por que a vida de médico foi por muito tempo assim. Porque o médico acha que é só técnica. Ele acha que é só investir em técnica. Então ele investe em congresso, ele investe em curso de capacitação. E mais uma vez, eu não estou te dizendo que não é para você fazer isso. Por isso que eu comecei com a ideia. Não se faz um bolo bom apenas com um ingrediente. Bom. Então essa é a primeira alavanca que você precisa construir na tua cabeça. A segunda alavanca é a seguinte.
Não adianta Rafael hoje ser bom e ele achar que porque ele tá bom, ele não precisa mais investir em capacitações. Sabe por quê? Porque existem fases da tua construção. E aqui eu quero te falar uma fase importante que você precisa ter na tua cabeça para você parar de errar no óbvio. Pare de focar apenas no dinheiro. Para de focar apenas no dinheiro. Sabe por quê? Porque quando você não entende o código do dinheiro, você dificilmente vai conseguir ter muito dinheiro. E existem 3 alavancas que você precisa saber sobre o código do dinheiro. Primeiro código sobre o dinheiro. Primeiro código sobre o dinheiro. Anota isso. Primeiro código sobre o dinheiro. O dinheiro vai exigir de você mais responsabilidade. Quanto mais dinheiro você tem, mais responsabilidade você vai ter que ter. Segundo, o dinheiro vai exigir de você mais competência. Então, o primeiro código do dinheiro é que se eu quero ter mais dinheiro, eu preciso entender que eu tenho que ter mais responsabilidade e mais competências. Ponto. Não existe dinheiro a mais se você não tiver mais responsabilidade e mais competência. Vamos te botar isso na prática agora. Vamos lá, primeira coisa. Se eu, como médico cirurgião, ganho mais dinheiro do que eu ganhava antes, para eu ganhar mais dinheiro, eu tenho que operar mais e atender mais. Para que eu atenda mais, eu tenho que converter mais. Para que eu atenda mais, eu tenho que ter mais pessoas me encontrando. Como é que eu faço para as pessoas me encontrarem? Internet. E eu já entendi que não adianta eu ir para a internet e falar apenas do técnico. Ponto. Então eu tenho que desenvolver habilidades de comunicação digital. Ponto. Segundo, se muita gente me vê na internet, muita gente vai ligar para minha clínica. Então não adianta as pessoas ligarem para minha clínica e minha secretária não está qualificada para isso. Não adianta a internet trazer o paciente, a secretária converter o paciente, mas o paciente quando senta no meu consultório, eu não tenho uma estrutura organizacional de ter uma consulta bem feita. Porque a consulta bem feita é ter tempo suficiente para explicar ao paciente tudo. Tempo o suficiente para vender o serviço ao paciente. Tempo o suficiente para passar a segurança necessária que o paciente precisa. Rafael, a internet está boa, secretária está boa, eu estou bom, mas o paciente sai da minha sala e não converte. Aí você tem que também ter tempo para investir em time comercial para captar os pacientes que foi indicado e não converteram. Ponto. Então olha como ganhar mais dinheiro me exige mais competência. Só que a maior parte dos médicos fala assim, eu quero ganhar 200 mil reais, eu quero ganhar 300 mil reais, eu quero ganhar R$500 mil todos os meses. Mas ele esquece de entender que para ganhar esse dinheiro, ele tem que desenvolver novas competências. Não existe um médico hoje que fatura acima de 6 dígitos, ou seja, acima de R$100 mil, que não tenha mais habilidades que ele tinha antes do 100. Não tem. Para 200 novas habilidades, para 300 novas habilidades, para 400 novas habilidades, para 500 novas habilidades, para 1 milhão é muito mais habilidade. Porque para ganhar hoje 300, 400, 500 mil reais, você tem que ter muita internet, você tem que ter muito treinamento de secretária, você tem que ser muito bom de vendas no consultório, você tem que ter um time comercial de captação muito grande. Sem essas habilidades, não existe a possibilidade de você ganhar acima de 200 mil reais. Esqueça. Eu estou te dizendo o que eu vivo. Então, ou seja, para mais dinheiro, existem 2 coisas que você precisa saber. Mais responsabilidade e mais competência. Aí você entra naquela... mais responsabilidade e mais competência técnica. E quando eu falo técnica, não é técnica operacional. É técnica de cirurgia, de procedimento. É técnica da operação. Perfeito? Então, Rafael, eu entendi aqui um código do dinheiro. Que não existe ganhar mais dinheiro sem ter mais responsabilidade e mais competência. Ponto. Ah, Rafael, eu entendi a competência. E onde é que traria a responsabilidade? A responsabilidade entender o seguinte, ó. Para que eu tenha uma agenda cheia todos os dias da semana, todos os meses do ano, eu tenho que ter muito conteúdo na internet. Então, eu tenho que produzir conteúdo para o YouTube, conteúdo para o Instagram, conteúdo para o Facebook, conteúdo todo dia. Todo dia. Aí, a primeira vez que eu falei, mas eu não tenho tempo para isso. Então, pega essa frase, ó. Não existe como você passar de uma fase para outra sem passar pela dor da transformação. Só que para que eu consiga ter o que eu tenho, o volume que eu tenho, as responsabilidades que eu tenho que ter mais responsabilidade. A responsabilidade de saber que a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, o que eu tenho que fazer para que eu consiga buscar meu filho na escola, para que eu consiga ter tempo de qualidade com meu filho,
para que eu consiga botar meu filho para dormir, para que eu consiga brincar com meu filho, para que eu consiga gerenciar minha casa, gerenciar minha empresa. Ou seja, eu tenho que ter muita responsabilidade ao longo do meu dia. Ou seja, capacidade de gestão. Só que a gente se encanta e se apaixona apenas pelo resultado. Eu quero ter tempo de qualidade com meu filho. Eu quero ganhar acima de 200 mil reais. Mas peraí, e o que isso vai exigir de você? Responsabilidade e competência. Responsabilidade de fazer e competência de executar para gerar resultado. Ponto. Não existe outra forma. Só que o difícil é você fazer isso sem ter as instruções. Volta pro bolo. Adianta eu ter os melhores ingredientes se eu não sei como é que monta esses ingredientes, como é que estrutura para o bolo no solar? Adianta eu ter os ingredientes se eu não sei como é que, qual é o forno que eu devo colocar, na temperatura que eu devo colocar e qual o tempo que eu tenho que esperar? Ou seja, não adianta apenas o querer, não adianta apenas a habilidade. Eu tenho que ter capacidade operacional. Aí entra o segundo ponto. Eu preciso entender o quê? Eu preciso entender que eu preciso de alguém para ser, o meu mentor. Eu preciso de alguém para me organizar essas ideias, para que esse alguém chegue lá e fale assim, daqui a 6 meses vai começar a acontecer isso, então segura a tua onda. Daqui a tanto tempo você vai precisar fazer isso porque vai acontecer isso. Se prepara, porque quando você chegar em 100 mil, você vai precisar ter uma secretária, você vai ter que começar a ter gestor de tráfego. Ó o que eu tô te falando, quanto mais você cresce, mais difícil e mais complexa fica a operação. Difícil por quê? Porque você vai ter que tomar decisões que dificilmente você vai querer fazer se for sozinho. Mais complexa porque a tua operação fica mais complexa. Se eu opero, Oswaldo operou 19 cirurgias no mês de janeiro, que é um aluno meu, ficou muito mais complexo. Complexo porque ele tem que captar esses pacientes, ele tem que preparar esses pacientes, ele tem que agendar esses pacientes no hospital, ele tem que acompanhar esse pós-operatório. Só que antes desse 19 acontecer, o Oswaldo passou 1 ano sendo treinado pela gente. Treinado com a importância de trazer a esposa dele para trabalhar com ele nessa parte da operação cirúrgica. De ele ter que contratar uma secretária para gerenciar esses agendamentos. De ele ter que alugar turnos fixos para a operação dele ficar de acordo com o que a gente está buscando. Então hoje o Oswaldo ganha mais de 6 dígitos, mas a operação é mais cara, a operação é mais complexa, exige mais responsabilidade dele. Porque o primeiro código do dinheiro é: para mais dinheiro, mais responsabilidade e mais competência. Não tem essa ideia. Então quando eu, médico, começo a entender esse erro que eu estava cometendo, eu preciso agora me perguntar: eu sei fazer isso? Será que se eu for sozinho eu consigo? Ou será que é melhor eu ter alguém para me orientar nisso? Porque quando você escolhe alguém para te mentorar, alguém para te orientar, 3 coisas você vai ganhar. Você vai ganhar perder menos dinheiro errando, você vai ganhar mais habilidade, mais rápido, e você vai deixar de se frustrar muito. Porque mentoria, ela serve para 3 coisas: para poupar dinheiro, para acelerar resultados e para diminuir frustração. Frustração, às vezes, de estar indo pelo caminho errado e estar ali. É uma coisa bem forte que eu vi essa semana, que é assim, o maior erro de uma pessoa que não tem sucesso e trabalha muito é porque ela está muito apaixonada por um negócio que não vai dar resultado. Ela se apaixonou tanto por algo que ela esqueceu de olhar se aquilo vai levar para onde ela quer ir. Então, quando eu me apaixono apenas por algo que não vai dar resultado e eu não quero voltar atrás disso e fico preso, batendo martelo naquilo ali, você está perdendo tempo, você está se frustrando, você está perdendo dinheiro, porque você está investindo em algo que não vai te levar. Vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se ela está aí. Acho que ela não está aí não. Mas uma aluna minha uma vez, ela queria ir por um caminho. Eu falei assim, vamos fazer um cálculo desse caminho. Você quer ganhar quanto? Ela quer ganhar 50 mil por mês. Falei, perfeito, vamos lá. Dentro desse caminho que você está indo, você vai viver só de consulta. Perfeito? Vamos fazer um cálculo aqui. Para você hoje, na fase que você está, você ganhar esses 50 mil daqui a 6 meses, vamos botar que sua consulta vale aí 600 reais. Faz os cálculos aí. Quando a gente fez o cálculo, a conta não fecha. A conta dela não ia fechar. Porque para ela ganhar 600 reais, ela teria que cobrar, a clínica hoje cobra 40% da parte da clínica, ela teria que cobrar mais ou menos R$1.000 na consulta. Como é que ela bota 50 consultas a R$1.000 em 3 meses? Não vai botar. Não vai botar.
Eu falei, tá vendo? Então, ou seja, não adianta você se apaixonar por um processo que não vai te levar para o resultado. Só que por que eu tenho essa capacidade de enxergar rápido? Porque eu já passei pela fase. Eu já vivi só de convênio, eu já vivi só de plantão. Eu já vivi do convênio. Eu já vivi do interior. Eu atendi em 19 cidades. E hoje eu vivo só do particular, na minha clínica. Só atendo na minha clínica. De segunda a sexta, eventualmente os sábados. Esse mês de sábado, porque mês que vem é feriado. Então, eu tenho que entender a operação, porque minha clínica tem um nível de faturamento mensal que ela não pode cair menos que isso. Só que entenda, eu vou crescer 35% esse ano em relação ao ano 2025. Só que, repara, como é que eu vou crescer isso se eu não melhorar a performance da minha operação? Como é que eu vou crescer isso se eu falar assim, não atendo dia de sábado? Aí eu pego o mês de abril, que tem 3 feriados, feriado que vai ser dia de quinta, feriado que vai ser dia de terça e feriado que vai ser dia de sexta. Como é que eu vou conseguir manter um crescimento de 35% esse ano se eu não entender a previsibilidade da operação em cada mês? Ou seja, para ganhar mais, eu vou ter que ter mais responsabilidade e mais competência. Tá entendendo? Por isso que quando eu chego para um aluno e falo assim, velho, você está numa fase que você precisa passar de fase. Porque você já chegou no limite dessa fase. E se você manter aí, se você ficar apaixonado por esse processo, eu vou te dizer o que vai acontecer, você vai cansar. Porque se eu tivesse nessa fase que você está até hoje, eu estaria cansado. Só que sair dessa fase vai te exigir mais esforço e mais responsabilidade. É muito difícil. Eu lembro até hoje, eu atendia em 2022. Abril de 2022 eu atendi em Gandu, clínica Climeg. Eu tirava na Climeg um valor que eu acredito que muitos colegas aqui não tiram no mês. Eu ia lá 2 vezes no mês. O que eu tirava lá, parte das pessoas que eu conheço hoje não tira por mês. Em 2 dias eu tirava na Climeg mais do que colegas tiram no mês. Só que eu estava sentindo que aquela fase não era mais minha. Para ir para esse interior, eu tinha que acordar 4 da manhã, tinha que sair de casa 4h30, pegar minha irmã Mônica, pegar o motorista, pegar a estrada. Chegava lá 7h30, ia para a rádio, ou fazia entrevista na rádio, 8h30 eu começava. Seguia até 9 da noite, 9, 9h30 da noite. Eu só parava para almoçar lá para 4 da tarde. Então ia até 9h30 da noite, 9h30 da noite eu pegava o carro, voltava com o motorista. Chegava aqui mais ou menos meia-noite, deixava o motorista em casa, deixava a Mônica em casa, ia para casa dormir, no outro dia eu ia operar 5 cirurgias. Só que em 2022, acho que foi 2021, eu abri minha clínica em 2021, eu saí da Climeg em abril de 2022. 2021, no ano que eu abri minha clínica. E aí, certa vez eu falando com minha irmã, falou, pô, velho, não faz mais sentido, velho. Essa fase não é mais da gente. A gente tá perdendo um dia inteiro. Agora imagina, se você fizer uma endolese num dia, paga a tua diária. Aí eu falei a verdade, velho. Eu ia ficar muito cansado. Eu falei assim, porra, mas olha o valor que eu tiro aqui. Ela falou, vem cá, e se tu fizer uma endolese no dia desse negócio? O que tu vai fazer em 2 horas é o que tu ganha no dia inteiro trabalhando. Se eu não tivesse tomado coragem nesse dia que Mônica, que tá aí me assistindo, me falou isso, eu estaria lá até hoje. Porque quando você tá numa fase que você ganha muito dinheiro, mas esse dinheiro é à custa de muito trabalho, e você não olha a longo prazo que você vai cansar lá na frente, que você não vai ter... Eu não tenho mais energia que eu tinha em 2022. É fato. Eu não consigo hoje. Hoje eu atendo de 8 a 12, 8h30 a 12h30, de 2 a 6. Confesso para vocês, 6 horas eu tô cansado. Minha próxima fase agora é estruturar minha empresa para que eu comece a atender às 9 da manhã e que trabalhe até às 5 da tarde. Esse é o meu próximo objetivo. Pronto, depois desse não vou trabalhar mais segunda de manhã nem sexta de tarde. Porque a tendência é essa. É você ir passando de fase para que essas fases te dêem mais dinheiro, mas que a operação braçal ela vai diminuindo. Você passa a ser mais estratégico. E quando eu falo estratégia, gente, não é parar de trabalhar. O meu desgaste mental hoje é infinitamente maior do que antes. Só que meu desgaste técnico, operacional, braçal, é menor do que antes. Hoje eu trabalho a parte técnica muito menos, mas a minha parte estratégica é muito maior. Porque hoje eu trabalho com dados, métricas, e hoje eu ganho muito mais. Eu ganho 3 vezes mais do que eu ganhava em 2022. 2022 eu trabalhava, vou ser sincero para vocês, eu trabalhava umas 5 vezes mais do que eu trabalho hoje. Braçal. Eu rodava... Para quem viaja no interior, Ronald, por exemplo, eu rodava 10 mil quilômetros por mês.
Eu tava na concessionária todo mês pra fazer revisão. O cara falou assim, meu amigo, eu nunca vi ninguém vir todo mês fazer revisão aqui. Você é a única pessoa que vem fazer revisão. Eu rodava 10 mil quilômetros por mês. Mas quando eu entrei nessa fase, eu dei um prazo para ela. Eu falei, 2 anos eu saio dessa fase. Eu entrei em 2019 e saí em maio de 2023. Saí dessa fase. Maio de 2021. 2 anos eu saí dela. Então, ou seja, eu preciso ter coragem. Então essa é a coisa. A terceiro erro que o médico precisa entender, para não errar no óbvio, eu preciso ter coragem para sair da fase que eu tô para ir para a próxima fase. Só que ir para a próxima fase, gente, vai me exigir mais habilidade. Porque, olha, vou te dar um exemplo aqui. Imagina um campeonato de surf. Eu sou campeão de surf aqui na Bahia. Se eu for para o Havaí, onde as ondas chegam acho que até 10 metros de altura, você acha que eu vou ser campeão? Você acha que ir surfar no Havaí, para quem está acostumado com onda de 3 metros, surfar numa onda de 10, 15 metros, você acha que vai exigir coragem? Mas você acha que só coragem é o suficiente para mim ganhar o campeonato? Aliás, só coragem é o suficiente para eu não morrer nessa onda? Porque se eu for para aquela onda sem primeiro entender como funciona o jogo lá, porque o jogo é diferente, é outra fase. Eu estou saindo de onda de 3 metros para onda de 15 metros. É uma outra fase. Mas sem coragem eu não dou nem o primeiro passo. Que é fazer o quê? Eu vou lá no Havaí procurar alguém para me capacitar. Então, ou seja, a coragem é o ponto de partida para te fazer sair da fase que você está para entrar para a próxima fase. Sem coragem não tem mais nada. Então a coragem é o primeiro passo que você precisa dar para mudar de fase. Para que você mude da fase de que médico não pode almoçar com o filho, que médico não pode levar o filho na escola, de que médico não pode botar o filho para dormir, de que médico não pode tomar um café em paz de manhã com o filho dele sem pressa. Essa é a fase que muitos estão aqui. Mas peraí, como é que eu saio dessa fase? A primeira pergunta é essa, como é que eu faço para sair dessa fase? Porque se eu entender que isso é um erro, e que eu estou errando, e que existe um outro lugar em que pessoas como eu, médico, estão fazendo isso, a primeira pergunta é, como é que eu faço para sair disso? Só que quando você fizer essa pergunta, você tem que ter a clareza, para sair disso eu vou ter que mudar a minha forma de pensar, o meu modelo mental. É a mudança mental, né? Para ficar claro, quando a gente tem um computador, a estrutura física do computador a gente chama de hardware. E o software é o que faz os aplicativos rodarem. Então, ou seja, se eu quero rodar um aplicativo, que é o aplicativo de eu ganhar dinheiro com qualidade de vida, eu preciso instalar um software. Eu preciso colocar um processador dentro da minha cabeça. Para que a minha cabeça processe o aplicativo. Qual é o aplicativo? O aplicativo, dentro desse aplicativo tem uma tarefa, que é fazer conteúdo na internet. Dentro desse aplicativo, na primeira fase da internet, é que eu vou ter que fazer conteúdo sozinho. Que eu vou ter que fazer marketing sozinho, vou fazer tráfego sozinho. Dentro desse aplicativo tem essas ferramentas? Tem, VXR. Eu tenho lá a ferramenta de como fazer vídeo, a ferramenta de como estruturar o Instagram, como é que eu faço o tráfego para iniciante, eu que estou na fase 1. Então vou usar esse aplicativo. Só que quando você começou a fase, passou dessa fase, quer ir para a próxima fase, aí tem um outro aplicativo, depois um outro aplicativo, porque cada fase é um aplicativo. Só que a primeira coisa é você se questionar. Eu não quero mais errar nisso. Eu não quero mais ter a sensação da minha esposa me cobrando que eu estou ausente em casa. Que a gente tem 5 anos que não viaja. Que eu estou de sobreaviso a maior parte da semana. Que eu preciso fazer Doppler até 7 da noite. Eu estou ganhando bem. Mas, porra, eu estou fazendo Doppler até 7 da noite. Mas não dá mais, estou cansado, não tenho mais pique para isso. Estou tendo que ficar de sobreaviso no final de semana, não tenho mais pique para isso. Só que o fato de você estar insatisfeito não muda. A insatisfação não muda. A insatisfação com decisão muda. E para quem está aqui insatisfeito, para quem está aqui assistindo e está entendendo o que eu estou falando, eu estou te dando acesso a um aplicativo, que é o VXR. Esse aplicativo ele vai te tirar da fase que você está. E para quem estiver aqui e entender o que eu estou falando, a nossa oferta ela encerra hoje até meia-noite. Para que você tenha um preço diferente, a gente está mantendo o desconto de 60% do valor do VXR. Mônica, bota aqui as coisas que estão, certo? E quem está assistindo aqui hoje, que está exatamente aqui nesse momento, que fala assim, Rafael, eu quero, velho, eu quero fazer isso.
Para quem estiver aqui na live agora, é só para quem estiver aqui agora. Quem estiver aqui agora assistindo. Além da oferta, que vai até hoje, meia-noite. Para quem estiver aqui na live agora e falar assim, eu decido mudar. Eu decido mudar de fase. Eu vou dar o ingresso para o nosso evento presencial, que vai ser em agosto. Provavelmente na terceira semana de agosto. Onde vocês vão ter uma mentoria presencial comigo. Para quem já fez mentoria presencial, sabe a porrada que é. Mas quem estiver na live agora, tomar essa decisão agora, eu vou dar o ingresso que vai custar R$3.000. Além do desconto, você vai pegar o VXR aí, acho que é R$299 você vai pagar. Você vai ter tudo isso que a Mônica falou aí. E para quem estiver aqui na live agora, vai ganhar também o ingresso para o nosso evento presencial agora em agosto, que vai acontecer em Salvador. O ingresso é R$3.000. Para quem estiver na live agora, e efetuar a compra agora, vai ganhar o ingresso. É loucura, é loucura. Érica, você da mentoria, o conselheiro, você tem acesso ao VIP, certo? Você, Oswaldo, os meninos do conselheiro, todos os eventos que tiver esse ano são de vocês, vocês não pagam. Vocês são nível master. Beleza? Então nem se preocupe com isso não, que você, Oswaldo e os meninos já tem ingresso. Perfeito? Então, gente, para quem estiver assistindo a live agora e tomar a decisão, eu decido mudar. Se você acessar agora, eu vou dar o prazo de 1 hora. Ó, mano, que você abre o carrinho. Quem fizer a compra até 1 hora de acabar da live, nesse momento da live vou botar até meio-dia, além de levar a oferta, essa oferta aqui, ó, vai ter acesso ao ingresso que vai custar R$3.000 do nosso evento, que vai ser agora em agosto. Esse evento é porrada. É outro nível, além do VXR, tá certo? E você vai ter acesso a isso sem precisar pagar pelo ingresso. Perfeito? Então, meus amigos, é mudança. E mudança exige decisão. E sobre coragem, não tem que ter coragem. Porque assim, só o ingresso já tá valendo. Loucura isso aí. Tá bom? Por quê? Porque eu decidi que eu vou mudar a vida de muito médico. Mas eu não consigo mudar sem você querer mudança. Se você quer mudança, a hora é agora. A hora é agora. Perfeito? A hora é agora. A hora é agora. Perfeito? Então, quem está assistindo aí, que é médico, que está me assistindo, né? Doutora, deixa eu ver aqui. Doutora Sucel, doutora Rosilene, acho que o Rodrigo já comprou. Doutora Fabiana, Sara, que eu não entendi até agora porque não entrou no VXR. Perfeito? Quem entrar agora vai ter acesso ao ingresso. Então é loucura. Isso aqui foi um evento que vai ter, né? O nosso evento, que vai ser agora em agosto. Quem efetuar a compra... Show! Beleza, gente? Então, é importante a gente ter essa clareza. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, ó, vai ter cada vez mais médico, muito mais médico no mercado. Os médicos estão entendendo que sem a internet não dá para ir. Mas o que eu preciso... Fabiana já entrou no Masterclass, nosso aluno. Ah, show! Parabéns, Fabiana. Então já tem um ingresso aí. VXR é o pontapé inicial. Foi muito importante para todas as mudanças que vivi. Esse presencial aí será sensacional. Érica é uma nossa aluna, é aluna do VXR, a aluna fez a mentoria o Norte. Érica agora está na mentoria o Conselheiro. Para você ver que o método é tão louco que Érica, todos os treinamentos que a gente dá, ela já fez acesso a todos. Perfeito? E Érica, né, é o nosso case. E Érica não fazia vídeo, não conseguia vender consulta. Não conseguia fazer. Praticamente ela vivia 100% do plantão de sobreaviso sem perspectiva de sair disso. Tá certo? Então, talvez o que eu contei para a Érica hoje, ela deve ter se visto aí no passado, tá bom? Quer dizer que a Érica hoje saiu 100%? Não. Porque, como eu falei, existe um tempo de maturação. Mas a Érica hoje já tem... O que a Érica fez de cirurgia esse ano, ela disse que não fez nos últimos 4 anos dela. Érica tem paciente particular pagando. Érica, ó, tá começando a voar alto. Por quê? Porque, além de você fazer tudo que tem que fazer, não tem outro jeito. Você tem que esperar o tempo de maturação, porque não é mágica. A gente precisa desconstruir essa ideia da mágica, sabe? Essa ideia da mágica. Então, gente, essa oportunidade única, tá certo? Só vai ser para quem estiver na live, porque quem tá me assistindo aqui, eu acho que tem seu mérito, beleza? Então, Kaique, que é namorado de Nádia, marido de Nádia. Kaique, eu acho que essa é a oportunidade de você entrar, tá certo? Para você ganhar o acesso ao presencial. Você é um cara com potencial altíssimo de sair da residência explodindo. É um cara que já tá aí, assiste nossas lives direto aqui. Então já tá pegando, eu já vejo ele pegando o bizu só das lives, já aplicando muita coisa aí. Então essa é a oportunidade de você entrar. Rafael, mas eu acho que Kaique é R3, né? De otorrino. Esse é o momento, irmão.
se você entrar já com o nível de mentalidade que você vai acessar, né, principalmente com o presencial de agosto, você vai sair da tua residência num padrão que vai ser um case da residência. Vai ser um case da residência. Porque eu vejo muito em Kaique aí determinação. É um cara que aplica muita coisa, já está no digital, ele é R3, desde o R1 ele já faz, eu não sei se ele está aí. Né? Que aqui o Instagram não está me mostrando quem está aqui, não dá para ver todo mundo que está aí não. Bonito de ver seu crescimento, perfeito. Beleza, gente? Então, essa é a oportunidade que eu quero dar para vocês, para quem está na live. Mônica, tira um print de todo mundo que está na live aí, tá bom? Para a gente saber, porque essa oferta é para quem está na live, perfeito? Por quê? Porque é uma forma de retribuir, né? A vocês que estão dedicando parte do domingo de vocês aí para estar aqui buscando aprendizado. Provavelmente você não está satisfeito com a sua carreira profissional, perfeito? Então, para quem não está satisfeito, né? A gente tem muitos cases aí, tem o pessoal da Dermato que está dentro do VXR, que está tendo um resultado aí muito grande, né? Eu vejo principalmente a galera da Dermato que, para mim, tem especialidades que sofrem mais com isso que eu falei aqui hoje na live. Que é o quê? Quem faz dermato normalmente passa por uma barreira muito grande de porta de entrada. Então, quando você faz essa barreira e você termina a sua residência e você se olha assim, porra, não tenho paciente. Tudo aqui, todo o sacrifício que eu passei, né, para conseguir chegar aqui, e agora eu faço o quê? Por quê? Mais aquilo que eu falei, você não consegue fazer um bom bolo com um único ingrediente. Você precisa entender que o ingrediente do sucesso da carreira médica vai muito além do técnico. O técnico é a base, mas não é o que vai encher a sua agenda de pacientes. Não é o que vai te dar a qualidade de vida de você poder almoçar em casa, jantar em casa, curtir a sua família no final de semana, não precisar ficar atendendo até tarde da noite. Para isso você precisa de novos ingredientes. E você está errando nisso. Você está fissurado pela ideia de que só a técnica que vai te garantir isso. Eu conheço muito colega bom, assim, que foi da minha faculdade, inclusive, que hoje estão aí paticando no plantão, sobre aviso. Por quê? Porque se apaixonou pela ideia de que é só técnica. E quando você vê alguém bom que não está tendo sucesso, é por causa disso. A pessoa se apaixonou pela técnica. Ela está fissurada na ideia de que só a técnica vai garantir para ela o resultado. Perfeito? Hoje eu tenho muito orgulho da profissional que me transformei depois do VXR, das mentorias do Norte e do Conselheiro. Tá vendo aí? Eric é um case nosso, tá certo? E coragem. Teve que ter coragem. E é aquilo. Eric é cirurgião pediátrico, né? Então na cirurgia pediátrica, né, Eric, se criou essa ideia. Cirurgião pediátrico tem que viver de sobreaviso e plantão. Essa é a vida que o cirurgião pediátrico está condenado. E isso que colocaram na cabeça de Érica. Só que Érica veio para um curso de confecção de bolo e ela descobriu que tem que ter outros ingredientes para que ela pare de fazer o bolo que todo mundo faz, que é o bolo do sobreaviso e do plantão. E isso fez Érica, né, conseguir enxergar um mundo diferente. A gente está começando a viver esse mundo diferente. Perfeito? Então é isso. Essa é a ideia. Alguém que está aqui ao vivo tem alguma dúvida? Fala, Rafael, minha dúvida é essa. O que me impede hoje de entrar no VXR é essa. Então deixa eu te explicar o que é o VXR, tá bom? O VXR, ele é um curso criado pelo meu resultado. Primeira coisa é isso. Esse é um ponto importante. O VXR, tudo que você vai ter de aula do VXR é a minha vivência prática com resultado. Ponto. Por isso que quando você assiste a aula do VXR e você aplica, você tem resultado. Ou seja, não é um curso teórico. É um curso que ele é o roteiro da minha construção de carreira. Ou seja, o que você vai aprender em cada aula do VXR é a minha vivência aplicada no resultado. Por isso que se você aplica o VXR, você tem resultado. Ponto. Segundo, o VXR ele é uma oportunidade de você ter um acesso a alguém que vive o resultado dentro da medicina. O que é viver o resultado da medicina? É um cara que ganha bem, é um cara que vive bem, é um cara que vive 100% do particular, é um cara que trabalha com hora marcada, que só atende 8 a 10 pacientes por dia. Eu atendo de 8h30 às 12 e de 2 às 6. Não trabalho quarta à tarde, porque quarta à tarde é o dia que eu dedico ao meu filho desde 2023. Eventualmente eu trabalho aos sábados de manhã por algum ajuste, porque esse ano a gente quer crescer 35%. Então, como eu falei lá no início da live, não existe crescimento sem mais responsabilidade e estratégia. Sem estratégia não tem crescimento.
Né? Quando eu falei lá do código do dinheiro. Que um dos códigos do dinheiro é o quê? É você entender que mais dinheiro te exige mais responsabilidade, mais estratégia. Não existe a ideia. Por quê? Porque senão você vai cair naquela corrida dos ratos que muitos médicos têm. Conheço médicos que estão ganhando bem, mas a custa é de muito sacrifício. De não almoçar em casa, de passar o tempo inteiro fora de casa, de não ver filho na hora do almoço, que médico não almoça em casa. Quem te falou isso? Então, ou seja, quem está te dizendo isso é quem faz isso. Eu tomo café, malho todos os dias, tomo café em casa, almoço em casa, janto em casa. Todos os dias eu estou em casa, vamos lá, quase 100% das vezes eu estou em casa às 6h30 da noite. Meu filho me vê na hora do almoço, na hora do café, na hora de dormir. Finais de semana, estou em casa, não dou plantão, não atendo convênio. Ou seja, o teu mentor vive o que você quer. Você não quer atender com hora marcada, você não quer cobrar bem, você não quer ganhar bem e quer ter qualidade de vida? Pronto, eu estou falando. Ah, Rafael, mas você não disse que é mais trabalhoso? Claro que é trabalhoso, mas o trabalho com organização te dá rentabilidade e você para de ser o médico correria. O que é o médico correria? É o médico que vive correndo. Correndo do plantão. Correndo para sair do plantão para ir para atender o paciente. É o médico que está do sobreaviso, está tendo que fazer 3 sobreavisos no mesmo dia. É o médico correria. É o médico que não tem tempo para tomar café em casa, almoçar em casa, jantar em casa. É o médico que não tem a oportunidade de todo dia estar em casa, tomando banho, tomando café com todo mundo, deitar para ler um livro com o filho, de ficar na rede balançando o filho. Esse é o médico correria. Eu estou te mostrando que eu descobri o caminho, que eu fiz um caminho, que eu te mostrei, eu tenho umas ferramentas para esse caminho e apenas você precisa caminhar e aplicar. Por que caminhar? Porque não vai ser uma mágica. Você não vai assistir a aula hoje, vai aplicar amanhã, vai ter resultado, porque não tem mágica. Nenhum bolo só com os ingredientes vai ficar bom. Você precisa botar os ingredientes do jeito certo, mexer o bolo, preparar o bolo, colocar no forno certo, na temperatura certa e esperar o tempo certo. Não tem mágica. Não tem mágica. O que eu estou te mostrando é que eu sei o caminho, eu tenho as ferramentas validadas para você construir o seu caminho, mas você precisa caminhar no tempo certo. Rafael, eu quero chegar mais rápido. Caminha mais rápido. Aplica mais rápido. Tem mais intensidade, que aí você distorce no tempo. Perfeito? Não tem como acelerar o tempo. Eu tenho como distorcer os resultados no tempo. E tem como fazer isso. Perfeito? Então, esse é o VXR. Como é que funciona a plataforma do VXR? É um curso que você vai ter acesso durante uma assinatura anual. Você vai ter 1 ano de assinatura. Dentro desse acesso, você vai ter aula sobre marketing do básico. Como é que eu monto o meu Instagram? Como é que eu boto a foto? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço o vídeo? Como é que eu escolho o conteúdo? Como é que eu crio um roteiro na internet para eu conseguir adaptar disso dentro da minha rotina como médico? Como é que eu faço o tráfego pago se eu ainda não posso pagar um gestor de tráfego? Então a gente tem lá, como é que você faz gestão de tráfego sozinho, sem precisar do gestor na fase que você está. Perfeito? Como é que eu analiso as métricas? Tem aula de tudo. Depois a gente vai para a gestão. Como é que eu faço a gestão do atendimento? Como é que eu estruturo minha consulta para passar mais confiança? Você vai aprender com a metodologia ODV. Como é que eu monto um plano de tratamento para passar para o paciente? Como é que eu faço para passar segurança para o meu paciente na hora de apresentar o plano no consultório? Como é que eu treino minha secretária? Depois a gente parte para o módulo de vendas. Como é que eu fundamento? Como é que eu precifico o meu serviço? Como é que eu sei a hora certa de aumentar o preço da minha consulta? Como é que eu sei como é que eu faço para cobrar um preço de uma cirurgia? Quais são as bases? Como é que eu penso para precificar? Eu tenho que olhar o mercado ou eu tenho que olhar o que eu entrego? Como é que eu faço para olhar o que eu entrego, estruturar isso e precificar isso? Aula. Além disso, a gente tem aulas bônus, como o módulo de acelerador empresarial, que é ensinar você a organizar seu dinheiro. Porque raça para não organizar dinheiro é médico. Ganha muito, gasta muito. E vive preso aos valores mensais. Então lá você vai ter uma aula de como é que eu organizei para hoje não só ganhar bem, mas ter uma estrutura financeira organizada. Isso é importante. Porque se você aprender a ganhar muito, mas for desorganizado financeiramente, você vira um escravo do seu trabalho. Perfeito? Tem aula com o nosso setor jurídico, ou seja, o meu time jurídico vai dar aula para vocês de vez em quando, ensinando se pode postar antes e depois, quais são as coisas que eu tenho que fazer de contrato. Então vai ter aulas que ela vai te orientar como é que você estrutura isso. Perfeito?
Escolha ser difícil, essa é a frase mais marcante. Difícil para mim hoje é dar plantão e ficar longe do meu filho. Eu não consegui estar com ele durante sua infância. Tá vendo? Érica tá mostrando aqui, ó. Então, ou seja, precisa de tempo, precisa de decisão e precisa de construção de maturação. Então, Érica antes ficava 100% vivendo do plantão de sobreaviso. Hoje, a Érica fica parte com isso. Ela tá me contando que dia de segunda ela já não vai trabalhar, que ela vai ter já uma segunda-feira de tarde com o filho dela. Olha que interessante. Então, Érica, não olha para o passado não tem mais o que fazer. Você tem que olhar o que você está construindo para viver daqui para frente com ele. Imagina assim, ó, se você não tivesse tomado as decisões que você tomou há um ano, você estaria na mesma vida que você tinha sem... Ó, e o pior é isso, não é você estar com a vida que você estava, é sem perspectiva de mudança. Então isso é importante, porque às vezes eu posto os vídeos e a Érica sofre com esses vídeos que eu posto, mas ali eu quero te mostrar que você vai viver isso. Só que o seu bolo ele já está no forno. O que você precisa agora é deixar ele maturar. Porque você já está começando a colher alguns frutos disso. E vai ser muito melhor para o teu filho saber assim, ó filho, eu tinha essa vida. E eu tomei essa decisão. E hoje a gente está aqui almoçando junto porque foram as decisões difíceis que eu tomei. Se eu não tivesse tomado essas decisões, eu não teria sacrificado só parte da tua infância. Eu teria sacrificado a infância inteira. Sem perspectiva nenhuma de futuro. Sem perspectiva de estar viajando, sem perspectiva de dos próximos natais estar livre com ele, de passar os finais de semana em casa, 6 horas terminando, indo para casa, fazer um jantar de noite em casa, tomar um banho de piscina na mansão que você vai ter daqui a uns anos. Então, não olha para o passado. O passado ele é um referencial para você olhar assim, ó, para ali eu não volto. Tem uma live que eu já fiz falando sobre os 3 tempos. E aqui só aproveitar o ensejo, porque talvez alguém pode estar passando por aí que está passando aí. Não olha para o passado. Você tem que olhar para o presente. 70% da nossa energia tem que estar no presente. 15% no passado, 15% no futuro. Para que os 15% do passado? Para você revisitar as coisas que você fazia e que você não vai fazer. E para você rever o que você aprendeu para continuar fazendo. Presente é onde estão as suas decisões difíceis. As decisões difíceis que você precisou tomar e que você continua tomando todos os dias. E o futuro, ele é a proa para te dar direção. A casa que eu vivo hoje foi a proa que me deu direção para estar aqui hoje. Só que foram as decisões de 2019, 20, 21, 22, 23 que me fizeram estar na casa que um dia foi um sonho que eu tinha. Foram as decisões que eu tomei em 2019 que fizeram estar na clínica que eu tenho hoje. Sem financiamento, tudo quitado. Organização financeira. Perfeito? Então hoje a gente tem uma clínica que a gente abriu em 2021. 2023 nós dobramos o tamanho dela e o faturamento também dobrou. Perfeito? Decisões difíceis. Só que eu sempre fui um cara que respeitei o tempo. Poderia ter comprado essa casa no passado financiado. Pagado 3 casas. Poderia, em vez de abrir minha clínica, ter comprado uma Porsche, financiado um apartamento. Só que quando você respeita o tempo e você enxerga o futuro como a proa que direciona para as decisões difíceis que você toma agora, é o que vai fazer você viver de forma organizada um presente que está lá no futuro. Só que para isso vai te exigir decisões. E decisão difícil não é para todo mundo. Porque a gente tem uma tendência a querer viver agora. A gente quer viver o prazer agora. E aí tem uma frase que não é minha, que é de um dos caras que eu acho mais inteligentes do Brasil, que é Pablo Marçal. Quando você vive o prazer agora, você vive a dor, você vai viver a dor por muito tempo. Quando você aprende a sacrificar o desejo agora, passando pela dor, você vai gozar de muito prazer no futuro. Só que a gente quer inverter a ordem. A gente quer o prazer agora para viver a dor depois. Se eu tivesse vivido a prazer em 2019, comprado carro importado, financiado casa, só viagem, eu estaria vivendo a dor agora. A dor de estar continuando preso ao plantão, preso ao interior. Mas quando você inverte, traz primeiro a dor, você vive muito prazer. Mas um prazer de forma organizada no futuro, que vai ser um presente. Então, Érica, as dores que você está vivendo agora, de decisões difíceis, de ter que executar atividades e tarefas complexas, porque você sabe o quanto é complexo o sucesso, isso é importante, você tenha essa clareza nisso, né? Que hoje é muito mais difícil do que antes.
Porque hoje é muito mais estratégico. Antes você era mais operacional. Era só execução técnica. É sobre aviso, plantão para operar. Hoje é decisão estratégica. Só que a decisão estratégica vai te exigir mais energia, mais coragem, mais decisão, mais investimento de tempo e dinheiro. E essa é uma decisão que não é para todo mundo. Perfeito? Então, para quem está aqui e entendeu a mensagem, uma forma de honrar quem está aqui, para quem comprar o VXR até meio-dia, tá certo? Além da oferta que a Mônica falou aí, vou aqui repetir a oferta que a Mônica passou. Quem comprar hoje o VXR, ao invés de pagar R$ 799, que é o valor do VXR, vai pagar R$ 299, se eu não me engano. 2.997. Vai ter os encontros ao vivo comigo. Vai ter 1 ano de acesso ao VXR. Vai ter acesso ao curso de edição de vídeo. Rafael, o que é esse curso de edição de vídeo? Esse curso de edição de vídeo é um curso prático. O que é um curso prático? É curso que são aulas de 2 minutos. É para você que não sabe como é que bota a legenda no teu Instagram na hora de fazer um vídeo, lá tem vídeo. É para você que não sabe como é que faz aquele vídeo de transição que tá no hate agora, você não sabe como é que faz aquilo, você tem uma aula. É para você que não sabe como é que faz a edição para deixar o vídeo mais interessante, tem aula. É para você que não sabe fazer a capa do teu vídeo, tem aula. Só que são aulas rápidas, sabe por quê? Porque médico não tem tempo. Tem que ser aula de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Para você estar lá, terminou de fazer o vídeo, você vai lá, abre a aula, assiste, já aplica. Ou seja, é um guia prático para o médico editar vídeo. Para que você não fique dependendo de uma empresa te entregar daqui a 15 dias. Sabe por quê? Porque para você ter resultado rápido, você tem que ter intensidade. E você tem que fazer vídeo todo dia. Só que se você tem um guia prático com aulas básicas... E vou te dizer uma coisa. Quem dá essas aulas é a pessoa que mais sabe do meu grupo de editar vídeo, que é a Mônica. Mônica é uma máquina de CapCut. Pensa numa mulher que sabe tudo do CapCut, Mônica. E é por isso que ela que dá essa aula. Essas aulas, né? É uma loucura. É uma loucura. Mônica tem um feeling para editar vídeo que eu nunca vi na minha vida. Ela sabe escolher a música certa, ela sabe fazer a transição certa. E ela pegou o know-how dela, colocou em um compilado de aulas práticas rapidinhas para tu fazer ali no dia a dia. Assistiu, aplicou, assistiu, aplicou, assistiu, aplicou. Porque eu quero ver você tendo um resultado. Então, se você comprar hoje até meia-noite, você vai ter também esse curso, que custa R$ 997. Perfeito? E para aqueles, né, que estiveram aqui na live, até meio-dia, meio-dia e 1 já não entra mais. Quem comprar até meio-dia, além de tudo isso que vai até hoje, meia-noite, vai ter acesso a um ingresso que vai custar R$3.000 no nosso evento presencial agora em agosto em Salvador. Perfeito? É uma imersão de 2 dias onde a gente vai fritar a tua cabeça. Você vai ter a oportunidade de ver essa máquina perto de você e você vai poder me perguntar, vai ter acesso a coisas que eu não falo aqui, coisas que eu não falo no VXR, porque vai ser um evento fechado, então lá o jogo vai ser diferente. Evento inédito. Érica, né, e alguns alunos que já tiveram presencial comigo sabem do que eu estou falando. Tá bom? Existem conversas que a gente só faz no presencial. E você vai ter acesso a essas conversas. E para quem comprar hoje, vai ter acesso sem pagar. Olha que delícia. Isso aqui é lindo demais. Mas só para quem comprar até meio-dia. Quem comprou até meio-dia vai ter acesso ao ingresso. Ou seja, só o ingresso te deu acesso ao VXR e o curso de edição de vídeo. Loucura. Só até meio-dia. Perfeito? Então é isso. Fiquem com Deus. Agora eu vou ali malhar. Tá bom? Eu acho que hoje eu vou dar um de Masterchef. Acho que vou cozinhar aqui em casa hoje. Beleza? Érica, vai ser porrada. Tu e o Oswaldo vão enlouquecer com esse presencial. A gente tá preparando um negócio aí. Ai, ai. Loucura. E claro, você e Oswaldo, né? E os meninos que já fizeram mentoria com a gente. Acesso VIP. Primeira fila, claro. Ingresso já garantido, porque vocês têm um nível de acesso master com a gente. E aí vocês vão sentir o diferencial de vocês nesse evento. Esse ano a gente vai fazer muita coisa massa. Beleza? Show! Beijo no coração. Deixa eu ir malhar, porque eu vou fazer um treino ali. Acho que hoje eu vou cozinhar. Deu a Doide aí. Não sei se minha patroa vai querer não, mas ela vai ter que ir. Simbora! Show! Fica com Deus. Até meio-dia, quem comprar tem um ingresso garantido. Até meia-noite vai ter o desconto aí de R$ 4.500. Vai pagar R$ 2.997 pela assinatura de 1 ano do VXR, curso de edição de vídeo de Mônica, que é uma loucura esse curso. E quem comprar até meio-dia, além dessas duas coisas que vai até hoje meia-noite, vai ter também o ingresso aí do nosso evento em agosto. Perfeito? Fica com Deus, beijo no coração e a gente se vê no próximo domingo. Ou
para quem entrar hoje, terça-feira, já tem aula comigo. A gente vai fazer uma aula porrada, terça-feira agora às 8h45, tá bom? As aulas ao vivo do VXR, elas acontecem às terças-feiras, tá bom? É toda semana? Não. A gente vai sempre passando para vocês a data. E todas as aulas que eu dou ao vivo, você tem eu sempre deixo o tempo para você tirar dúvida. Então, terminou a aula, você pode perguntar o que você quiser. Ronald sabe disso aí. O Ronald é meu aluno desde 2021. E o que perguntar eu falo, tá certo? Não tem reserva de informação. E segundo, as aulas ficam salvas. Ah, Rafael, não podia assistir essa terça, a aula ficou lá salva. Beleza? Além disso, você tem acesso ao grupo de WhatsApp, né? De todos os alunos do VXR ficam nesse grupo aí, que a gente tem algumas discussões lá dentro. Beleza? Beijo no coração, te vejo terça-feira às 8h45 dentro da plataforma na nossa primeira aula ao vivo. Para quem comprar até meio-dia também vai me ver presencialmente aqui em agosto em Salvador. Perfeito? Fui!